Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar essas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Nesse vídeo, o pastor Cláudio Duarte falará sobre o custo para conseguir alcançar grandes sonhos. Baseado na Bíblia, no texto do Gênesis 37, falará sobre José, filho de Jacó, que sempre foi odiado por seus irmãos por ser sonhador, e após ser vendido por eles, passou por grandes dificuldades, humilhações e mesmo assim se tornou o governador do Egito. Então, irmãos, não permitam que um ambiente ruim os torne pessoas ruins. Façam sempre o seu melhor e saiba que Deus vê tudo, e Ele quer que sejamos felizes e alcancemos os nossos sonhos. Muita paz e muita luz, um grande abraço a todos vocês. Amém? Gênesis 37:2 nos diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava estes jovens com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Queremos, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz. Por isso, fala conosco e usa-me, Senhor, pela Tua misericórdia, como um canal de bênção nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos observar a história de José. Uma história bem conhecida, mas que eu quero trabalhar alguns pontos com vocês importantíssimos, que nós precisamos considerar, principalmente aquelas pessoas que são sonhadoras, aquelas pessoas que têm sonhos, que têm grandes sonhos. Eu não sei se você é um sonhador. Eu posso afirmar a você que eu sou um sonhador. Eu gosto de sonhar. Às vezes eu tenho dificuldade de contar para as pessoas meus sonhos, que às vezes eu sonho com algo que parece absurdo. Eu vou confessar a vocês, eu sonho em andar num carro que eu não tenho dinheiro nem para comprar a roda direito, mas eu sonho em andar num carrão de 150, 160 mil, uma Hilux daquela bonitona. Você pode pensar assim: rapaz, você sonha alto. E eu sonho mesmo. Esse dia eu me vi dentro do carro, só que foi pelo lado de fora. Eu olhei no vidro assim, mas foi uma visão tão bonita que eu tive, momentânea. Foram momentos mágicos para mim. Então eu sou um sonhador. Sempre fui um sonhador. Eu sempre vou ser um sonhador, porque sonhos é algo particular do ser humano. O ser humano que não sonha, ele morreu. Nós precisamos sonhar. O que seria de nós sem nossos sonhos? Até porque sonhar é de graça. Conquistar os sonhos é que às vezes é caro.
Mas sonhar é moleza. Você sonha casar com um príncipe encantado, aquele que vai chegar com um cavalo branco, loiro, alto, dos olhos azuis, cheio de dinheiro, fiel, homem de Deus. Botar você na garupa, é ou não é verdade? Sai galopando por você, aquela grama verdinha, você com aquele vestido branco, é ou não é? É um sonho que você pode ter. De repente alguém que já casou com um príncipe encantado que virou um sapo, vai olhar para você e vai dizer: esse homem não existe não, minha filha. Sonhar não paga, gente. Sonhar é bom. É uma particularidade do ser humano, é ou não é verdade? O único que sonha é o ser humano. Pelo menos ninguém nunca me contou história além do ser humano. É ou não? Você que tem algum bicho de estimação, ele já sonhou alguma coisa? Já contou para você o sonho dele? Não, porque o sonho é uma particularidade nossa. Então sonhar é importante. Por isso é que eu quero incentivar você hoje. Estou falando para jovens, sonhadores, aqueles que querem chegar em lugares altos, aqueles que querem ir além, aqueles que querem buscar grandes coisas. É para você que eu estou falando. E sonhador não tem idade. Você pode já não ser mais jovem na sua idade, cronologicamente, mas você pode ser um sonhador, sonhar em alcançar coisas grandes. Porque a história de José começa com um sonho, e nós vamos observar algumas coisas. Só que aprenda algo importantíssimo: quanto maior for seu sonho, maiores serão seus obstáculos. Quanto mais longe você quiser chegar, um preço mais alto vai precisar ser pago para você alcançar aquilo que você deseja. Se o seu sonho é pequeno, você sonha em ganhar quanto quando você for trabalhar? Um salário mínimo? Então os obstáculos são poucos. Você não precisa nem estudar muito, é ou não é? E você ganha um salário mínimo. Você gostaria de ganhar um salário grandão? Então você vai ter que estudar de montão. Você vai ter que fazer grandes sacrifícios. Você quer ir além, você vai ter que ser pós-graduado, mestrado, vai ter que fazer MBA. Você vai ter que ser o cara, vai ter que ser a menina. Senão, você não alcança. O problema é que hoje as pessoas têm grandes sonhos, mas não querem ter grandes responsabilidades para alcançarem seus sonhos. Eu vou mostrar a você um rapaz que sonhou. José era um sonhador, mas para alcançar seus sonhos, ele teve que ralar. Foi difícil pra caramba. Nós vamos ver a trajetória deste rapaz. Primeira trajetória, ou primeiro impasse que José teve que enfrentar: os referenciais negativos. Ele tinha 17 anos, um rapazinho ainda, e ele vivia no meio dos seus irmãos, todos eles mais velhos, servindo de referenciais para José. E os referenciais eram negativos. Os filhos de Bila, os filhos de Silpa, faziam o que não devia. E quem é que estava lá olhando tudo aquilo? O José. José poderia copiá-los, mas ele não copiou. José poderia usá-los como exemplo, mas não usou. O texto que nós lemos diz que José chegava em casa e contava para o pai. Não acho que isso é muito certo não, mas ele resolveu fazer, o problema é dele. Arrumou foi problema com os irmãos, não é? Dedo duro. Contava para o pai falando: olha papai, eles estão fazendo isso e isso de errado. José era um garoto, poderia pegar isso como exemplo, mas não pegou. A primeira coisa que eu tenho que entender, se eu sou um sonhador, eu preciso retirar de minha vida os referenciais negativos. Eu preciso aprender a entrar com minha vida num segmento onde eu vou procurar e observar quem é vencedor, quem vai adiante. Eu preciso tomar, por exemplo, pessoas vencedoras e não exemplos negativos para eu copiar, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará, ele colherá. Então, se eu pego coisas negativas, o que eu vou colher é que os outros estão vivendo. José estava vivendo, como alguns dizem, ele poderia se tornar um produto do meio. Vendo coisas ruins, eu me torno alguém ruim? Não, eu me torno alguém ruim se eu quiser me tornar. Eu tenho o direito de escolher. E José opta por fazer o contrário do que fazia seus irmãos. E aí então ele começa a sonhar.
ele teve um sonho, como nós lemos. Ele sonhou que ele estava no campo, seu molho se levantava e dos seus irmãos se dobravam diante dele. E os irmãos disseram: você está dizendo que você vai reinar sobre nós? José não respondeu nada, mas era isso que significava. José queria chegar, os seus sonhos colocavam José onde nenhum dos seus irmãos conseguiu chegar. José queria ser maior do que todos os seus irmãos, pior que isso, ou melhor que isso. José sonha de novo, e o sonho seguinte de José dizia que o sol e a lua se dobravam diante dele, e seu pai disse: você está querendo dizer que eu e sua mãe iremos se curvar diante de você? E era isso que queria dizer. José estava sonhando em ser maior que seu pai, ser maior do que Jacó, um homem rico, um homem próspero, um homem vencedor, um homem que Deus era com ele. José está sonhando coisas grandes, irmãos, e isso vai exigir de José um grande esforço para alcançá-lo. José agora está sonhando, e quando ele sonha e conta seus sonhos e mostra para seus irmãos que ele queria ir longe, que ele queria ir além, ele desperta inveja no coração dos seus irmãos. Começa a acontecer uma conspiração para o sonho de José não se tornar realidade. Essa é a verdade. O texto não menciona aqui o diabo, mas você pode ter certeza que por trás de toda essa estrutura também havia ação maligna, porque tem alguém que não gosta de ver os nossos sonhos se tornarem realidade. Esse alguém é o inimigo de nossas almas, ou de nossa alma. Por mais que você às vezes não creia, tem alguém conspirando para você ser um derrotado. Tem alguém conspirando para você ser infeliz. Tem alguém conspirando para você não ter paz. E um complô vai ser montado. Eu vou mostrar isso para você, para roubar o sonho de José. José não pode chegar onde ele sonhou. Nós precisamos interrompê-lo, nós precisamos interceptá-lo, nós precisamos abater José para que ele não alcance. E o primeiro a não gostar dos sonhos de José, seus irmãos. Os irmãos não gostaram dos sonhos de José porque eles não sonhavam. E quem não sonha não gosta de sonhador, meu querido. Aprenda isso. O indivíduo que não chegou, ele está torcendo para você não chegar. O indivíduo que não é feliz, ele está torcendo para você também não ser. Aquele que não conseguiu vencer, ele não pode te ver no topo, pois isso vai passar para ele um atestado de incapacidade. Os irmãos de José não queriam que José fosse o vencedor, eles odiaram José, eles conspiraram contra José. E agora José vai ao campo, como seu pai mandou, para ver como estavam seus irmãos. E os irmãos se reúnem antes de José chegar e resolvem matá-lo. Pegaram José e jogaram José numa cova e ficaram decidindo do lado de fora o que fariam daquele rapaz. Vamos matá-lo? Não vamos matá-lo? Um dos irmãos, Rúben, resolve agir em favor de José e diz: nós não vamos matá-lo, é melhor vendê-lo. A caravana de ismaelitas que vem passando, vamos vender José, não vamos matá-lo, mas vamos vender José, vamos tirar José de perto de nós. Nós não gostamos da presença desse sonhadorzinho. Vamos tirá-lo da presença de papai, pois papai gosta mais dele do que de nós. Inclusive, o pai de José poderia fazer o sonho de José se tornar realidade, porque o pai de José poderia colocá-lo acima de todos os seus irmãos. Ele tinha autoridade para fazer isso, assim como Davi fez com Salomão, colocando ele no trono. Os irmãos de José queriam tirar José de perto de Jacó, porque Jacó poderia morrer e José poderia crescer e se tornar até mesmo mais poderoso do que Jacó. Tinha alguém que poderia tornar o sonho de José realidade. Esse alguém era Jacó. E a estratégia é: tiremos José de perto de seu pai, tiremos os recursos de José. Vamos pegar este rapaz e vamos tirar ele de perto do papai. Vamos vendê-lo, vamos mandá-lo para longe. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. E vendem José.
Meu irmão, eu imagino se eu fosse José, se você fosse José, queridinho do papai até ontem, o indivíduo que poderia ter tênis de 12 molas, o indivíduo que poderia usar MP9, o indivíduo que poderia ter um laptop de última geração. José deveria ser o rapaz, poderia andar bonitão. Agora foi vendido por uma caravana de ismaelitas e é escravo. Existe um objetivo por trás disso, irmãos. O objetivo é roubar os sonhos de José e colocar no lugar dos sonhos rancor, mágoa, ressentimento. Mas o que me chama a atenção de José é que mesmo vendido como escravo, o coração de José não azedou. José não ficou amargo. Você não vê o coração daquele rapaz ressentido, não. Até porque se o coração dele ficasse ressentido, Deus não estaria com ele. E o texto diz que José é vendido para o Egito, mas o pai dele estava com ele, a família dele estava com ele. Quem é que estava com José no Egito? Deus, o único que ficou com José. Todos os recursos foram mandados embora, saíram de perto de José, mas Deus está com ele. E aprenda uma coisa, querido: Deus é suficiente para nos dar vitória. Nós precisamos entender isso. É dele que procede a nossa vitória. José está vendido, é verdade. Ele foi vendido, ele foi traído para os seus irmãos, mas seu coração está limpo. Meu irmão, você quer ser um vencedor e deixar seus sonhos em primeiro lugar? Aprenda a não se decepcionar com as pessoas. Aprenda a lidar com os momentos de adversidade. José está lá no Egito, e no Egito Deus era com o José. Olhe bem, lá no Egito, vou falar mais baixinho, Deus era com José. Mas ele está longe do pai dele, mas Deus era com ele. Mas seus irmãos o venderam, mas Deus era com ele. Deus era com José. E José prosperava, mesmo longe do pai. Mesmo longe do pai dele, José ia crescendo. O texto diz que ele foi para a casa de Potifar, e Potifar viu que José era um homem de Deus. Ele foi promovido na casa de Potifar, se tornou o encarregado de todos os demais empregados. Lá no topo estava José. Poderia estar bom, pois ele era um alto funcionário de um alto funcionário egípcio. Tá bom, não tá? Alto funcionário de um alto funcionário. Quem era ele? Ninguém. Funcionário do funcionário. Ele queria mais, o sonho dele não era isso. É ou não é verdade? Mas ele está com o coração limpo, está feliz, está administrando a casa de Potifar, está tudo bem, glória a Deus, Deus é comigo. Mas aí vem a segunda prova do sonho do Zé. Sabe qual foi? A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Aquele mulherão, gente, eu imagino, eu não conhecia a mulher do Potifar, nem a Bíblia me dá a característica dela, né, pastores? Mas devia ser um mulherão, porque era para acabar com grandes sonhos. E para acabar com grandes sonhos tem que ser grandes tentações. Aquele mulherão do Potifar olhando para o Zé. O Zé é um garoto novo, solteiro, cheio de testosterona na veia. Eu imagino a mulher do Potifar falando assim pro Zé, ó. E o Zé fazendo assim para ela, ó. Quero não. Não, eu quero. Eu não posso não, poxa. Olha bem, a estratégia está montada. Vamos acabar com o sonho de José. Se o rancor não acabou com o sonho de José, se o coração de José não foi contaminado pelo rancor, vamos pegar José pelo prazer. Vamos fazer José se render aquele mulherão. Até porque mulher feia não tenta ninguém, né, irmão? Mulher feia só entra no céu porque recebe um novo corpo, não é verdade? Isso é heresia, viu? É brincadeira, viu? Mas olhe bem,
Aquele mulherão olhando para o Zé e falando assim: vem, Zé, vem. E o José quer, você acha? Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, até vocês que são pastores. Os casados, fiquem quietos. Se você tivesse lá, aquela mulher cheirosa, bem arrumada, bonitona, falasse para você: vem, o que você ia querer? Não era aí? Estão gravando isso, né? Minha mulher não está aqui, mas eu posso falar. Eu ia querer. Eu ia, aquele mulherão aqui que eu não ia querer. É lógico que eu ia querer. É lógico. Porque eu preciso entender uma coisa. Olhe bem. Eu não estou acima do meu querer. Eu não estou. Mas eu estou acima das minhas decisões. Eu posso querer, mas eu posso dizer não. Não. Eu quero, mas eu não posso. Eu já até brinquei com isso uma vez, que eu fui na casa de um amigo e ele falou assim: Cláudio, você gosta de Coca-Cola? Eu falei: gosto. Ele falou: você quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar? Eu falei: não. Ele falou: você gosta? Eu falei: gosto. Ele falou: você quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar? Eu falei: não. Ele falou: você gosta ou não gosta? Eu falei: eu gosto, só que eu estou com problema no estômago, infeliz, eu não posso. Querer eu quero, gostar eu gosto, mas eu não posso porque me faz mal. Então eu não. Aquele mulherão querendo. Gente, hoje, juventude, nós temos um problema seríssimo. Uma palavra que o jovem tem que lidar e que é força máxima para derrubar a juventude: prazer. Prazer é um negócio bom, momentâneo. Você está assim, de repente o prazer te abate. Falando para você, fala sim, o prazer. E a maioria da juventude tem falado. Sabe quem fala sim pro prazer? Quem não tem sonhos. Porque se o seu prazer está acima dos seus sonhos, eles não são sonhos de verdade. Inclusive você nem merece que eles se realizem na sua vida. Mas se você está pronto para botar o prazer em segundo plano e se encontrar com o Senhor, você precisa aprender a colocar o prazer em segundo plano e colocar os seus sonhos em primeiro lugar. Eu tenho um sonho, meu sonho é ir para o céu. Eu creio que eu vou para o céu. Eu creio, você crê? Mas para ir para o céu, meu filho, tem que dizer não para o pecado. E pecado é gostoso. Se o pecado fosse fazer endoscopia, ninguém pecava. Se o pecado fosse tomar antitetânica, tu pecava? Aqui que tu pecava. O problema é que o pecado é gostoso, é legal, é maneiro, é bonito. O pecado vem bem vestido, o pecado vem cheiroso, ele vem bem arrumado. Ele vem para acabar com seus sonhos. E aquele mulherão olhou para o Zé e falou: vem, neném, vem. E o Zé doido para dar um pega naquela mulher, porque ele estava, lógico que estava. E o Zé falou: não posso, minha filha, não, olha, Potifar me deu tudo na mão, menos você. E a mulher falando: não, vem, bobo. Se José pegasse ou ficasse com a mulher de Potifar, sabe quem José seria? O medíocre, amante da mulher do patrão. É o que ele seria. O sonho de José teria morrido e ele teria trocado seus sonhos para ser amante da mulher do Potifar. Quem ele seria como amante da mulher do Potifar? Eu estaria pregando sobre o amante da mulher do Potifar? É lógico que eu não ia. Não. José queria, mas ele disse não. Querido, você precisa aprender a dizer não para aquilo que está acabando com sua vida, com aquilo que está roubando seus sonhos. E dizer não para prazer tem que ser macho. Tem que ter coragem para olhar para o prazer e falar: eu não vou. Para a situação fácil e dizer: eu não te quero. Está ali diante de você. José olhou para aquela mulher e disse: eu não posso. Eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Tem algo que está acima de mim. É a comunhão com meu Deus, os meus sonhos. Eu vim embora, papai não está comigo, mas Deus me colocou aqui na sua casa. Deus me colocou nesse posto, e dele eu não vou sair.
Olhe bem, é a posição do José. Sabe o que a mulher fez? Marcou um dia, mandou todo mundo sair, esperou o Zé chegar. Que mulherzinha infernal. E agarrou o Zé, falou: vem, Zé. O Zé falou: me larga, capeta, sai daqui. Tentação. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. É isso que o Zé está fazendo. E o José foi e empurrou a mulher, e a mulher ficou com a roupa dele e começou a gritar: tarado, tarado, socorro. Aí quem foi que chegou na cena do crime? O marido, o bovino. Ele chegou, falou: o que está acontecendo aqui? O que se passa? Aí a mulher falou: tá vendo? O José tentou me agarrar. Aí o Potifar mandou chamar o Zé e mandou prender o Zé. Olha bem, vai o José para cadeia. Nem entregar a mulher do Potifar ele entregou, gente. Poderia falar assim: Potifar, faz favor aqui, meu filho, vem cá, vou dar uma ideia para você legal. Essa mulher sua é doidona, rapaz, tá agarrando eu aí um tempão. Ele não dedurou a mulher. Gente, olha que coisa fantástica. José não se defende. Por que José não se defende? Primeiro, para não acabar com o casamento do Potifar. Mas segundo, ele não precisava se defender. A vida de José estava nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos de Deus, você não precisa se defender, porque aquele que vai te exaltar é Deus, não é homens. Nossa vida está nas mãos do Senhor, onde quer que nós estejamos. Ele estava longe de sua família, mas Deus estava lá com ele. Você pode estar na faculdade, mas Deus está com você na faculdade. Você pode estar no trabalho, mas Deus está com você no trabalho. E nós precisamos aprender a dizer não. Não interessa para onde nos leve esse não, porque dizer não. Hoje nós estamos debaixo de valores invertidos, irmãos. Não se espante se você passar na rua e ver um poste fazendo xixi no cachorro. Hoje a situação está feia. Hoje o errado está virando. Mas aprenda uma coisa: a verdade sempre vai ser verdade, ainda que ninguém a pratique. Mas a mentira sempre vai ser mentira, ainda que todos a façam. Essa é a realidade. José vai para a prisão porque não quis ficar com a mulher do Potifar. Lá está José. Novamente, o prazer não corrompe José. E mais interessante, a mágoa também não. Pois ele poderia ficar magoado com a mulher do Potifar, dizer: essa mulher me botou aqui. Não. O texto diz que na prisão Deus era com José. Lá na prisão, Deus estava trabalhando em favor de José. Ele se tornou um referencial como preso. Até um suposto encarregado dos presos. Lá estava José. Olhe bem onde o sonhador está. Para onde o sonho de José? Poderia ter pego a mulher, ter ficado livre, tranquilo, ninguém saberia, só ele e a mulher. Mas não, ele queria mais do que isso. Ele queria ir além. E por querer muito, ele tem que passar pela prisão. Lá está José preso, mas na prisão Deus era com ele. Deus trabalhava no coração de José. Note que ele não sonha mais. Ele só sonhou lá atrás. O restante é só percurso para alcançar seus sonhos. José então é preso, e na prisão Deus ministra sobre José seu poder, dando José a capacitação de interpretar os sonhos dos outros. José poderia não querer mais nada com sonhos, mas ele não se permitiu a isso. José está lá, o copeiro sonha, o padeiro sonha, ele interpreta os sonhos dos dois, os dois, né? Vê se cumprir. O padeiro de forma trágica é morto e o copeiro volta a servir. Mas José diz ao copeiro: quando você sair daqui, filho, fala para o faraó que eu sou gente boa. Diga para o faraó que eu não agarrei a mulher de ninguém não, cara. Eu sou um cara honesto, eu sou um cara decente, eu sou um cara bom. E o copeiro seguiu, foi servir ao faraó, e o copeiro se esqueceu do José. É
muita desgraça para um homem só, gente. É muita coisa ruim. Eu tenho aprendido que se você quer alcançar grandes coisas, o caminho é árduo. O homem foi embora e se esqueceu de José. O pai de José achou que José estava morto. Os irmãos de José já não se lembravam mais dele. A mulher de Potifar não estava nem aí, porque se sentiu rejeitada. Potifar pode ter se sentido um pouco culpado, pois ele conhecia a mulher que tinha, porque se ele achasse que a mulher era gente boa de verdade, tinha mandado matar José, e ele não fez. Mas o que interessa é que ele está na prisão, porque às vezes teus sonhos vão te levar para um lugar desconfortável, para eles poderem se cumprir, e ele está lá. O copeiro se esqueceu, não se lembra mais dele. Agora o sonhador é um mero presidiário. Mas aí, querido, chegou a vez do faraó sonhar. É uma história de sonhos essa história. O faraó sonhou e ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Aí o copeiro se lembrou e disse: olha, lá na prisão um homem interpretou o meu sonho e o do padeiro, e se cumpriu. E o faraó disse: mande trazer este homem até a minha presença. E levaram José até a presença do homem mais poderoso, talvez até da terra, naquela ocasião, o faraó egípcio. Ele relata seu sonho a José e diz a José: você pode interpretar meus sonhos? E José disse: eu não, mas um Deus que pode. Esse Deus veio comigo da minha terra. Esse Deus me fez com que o meu coração não me azedasse, mesmo eu sendo vendido. Esse Deus me deu condições de dizer não ao prazer e dizer sim à comunhão com Ele. Esse Deus me guardou na prisão, e esse Deus me traz para a tua presença, porque meus sonhos ainda não morreram, meus sonhos ainda podem se tornar realidade, e o meu Deus vai me dar a interpretação dos seus sonhos, faraó. E ele interpreta o sonho do faraó, a historinha das vacas gordas e magras, das espigas boas e ruins. E José diz ao faraó: arrumem um homem para administrar todas essas coisas. E o faraó diz: eu não vejo aqui, sob os meus domínios, nenhum homem com sabedoria suficiente para administrar tudo isso, a não ser você, José. O Zé falou: eu? Ele falou: é você, Zé. Você agora é o segundo homem no Egito. Você agora é o José. Depois de mim, você é que manda. Você está bonito na fotografia. É isso aí, meu irmão. Tu agora está no topo da cadeia alimentar. Bota uma roupa nova no Zé, melhor do que a que o pai dele dava. Bota o Zé no topo, dá um trono pro Zé. Não é a casa do Potifar, é o trono. Dá um trono do lado do meu. É inferior, mas está do meu lado. Zé, senta aí e manda ver. E o Zé bonito na fotografia, sentado. Ai, irmão, não sei se fosse eu, não. Eu acho que se fosse eu ia na casa do Potifar falar com a mulher dele. Eu sou poderosão. Se eu não ia lá e falava assim: e aí, ingrata? Você falou que eu agarrei você, hein, sua suja. Vou mandar prender você agora. Pão e água. Sua infeliz, miserável. Se ele tivesse tudo isso no coração, não tinha alcançado seus sonhos. Sabe por que tem gente que não alcança sonhos? Porque as adversidades da vida foram colocando sujeira dentro dos corações. Gente magoada, ressentida, frustrada, decepcionada, porque foi presa, porque foi traída, porque foi injustiçada, porque foi isso, foi aquilo. Ah, sai fora. Hein? Nosso coração tem que andar limpo. A Bíblia nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
É isso, o Zé está lá. Não foi na mulher do Potifar, não foi, ele poderia ir, ele era mais poderoso que Potifar, poderia mandar prender o Potifar, a mulher dele, os filhos dele, prender os bens dele, apreender tudo, mas não fez. José está lá bonitão, aí gente. Aí quem é que vem visitar o Zé para fazer umas comprinhas no mercado? Os irmãos do Zé. Vem lá aquele bando de homens. Aí se dobraram diante do Zé. Olha só, igual o sonho do Zé. Se dobrou, o José conheceu eles, mas eles não conheceram. Claro que eles não conheceram José. Por quê? Porque José era outro homem, amadurecido. Não era só fisicamente, não, emocionalmente. O sonho de José não era para se cumprir na vida de um menino inexperiente. O sonho de José era para se cumprir na vida de um homem maduro, amadurecido pela vida. José era outro homem. Os irmãos de José eram os mesmos borra-botas, os mesmos Zé Mané, aquela cambada. Desculpa eu falar assim, vai que dá raiva quando eu fico pregando. Eu lembro desses caras. Quando eu lembro desses caras, me dá uma raiva danada. Os caras que não sonham e que quer atrapalhar o sonho dos outros. Dobraram. O Zé olhou e falou assim: é o meu sonho ser cumprido. Sonhei, foi difícil chegar aqui nesse sonho. Tive que passar por aquele buraco, quase mataram eu. Depois me venderam as moedinhas sem vergonha. Depois que mulherão ficou de olho em mim, quase que eu pego, me lasco. Ainda bem que eu não peguei. Aí fui para a prisão. Aquele copeiro esqueceu de mim um tempão. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. E os irmãos se curvaram. Olhe bem. Aí o Zé, depois da segunda vez, chamou os irmãos no cantinho e tirou aquela indumentária, aquela roupa, e falou para os irmãos: lembra de mim? Eu sou o Zé. Os irmãos devem ter falado: quem? O Zé, menino. Aquele Zé que vocês jogaram na cova. Sou eu, o irmão de vocês. E os irmãos devem ter falado: não é possível, gente. Olha onde o Zé chegou, gente. O Zé arrebentou a boca do balão. O sonho do Zé, a gente se curvou diante dele. O sonho de José se tornou realidade. José falou assim: vai lá e chama o papai. A mãe não veio porque morreu no parto, não é verdade, de Benjamim. Senão a mãe vinha também, Raquel. Mas o pai veio e falou assim: aí pai, viu? Arrebentei. Cheguei onde ninguém chegou, viu? Papai chegar aqui foi muito difícil. Quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem grandes sonhos? Você terá de ter grandes compromissos para chegar nos seus sonhos. Senão você não vai a lugar nenhum. Você vai ser um mero sonhador frustrado, envelhecido pelo tempo, vendo pessoas que conviveram com você na adolescência e que conseguiram realizar seus sonhos, e você ficou para trás. Ainda é tempo. Dá tempo de você tomar decisões.